condicionaram a maneira como se estruturou a cidade. Foi, eu quase diria, foram as forças de mercado naquela altura, os negócios informais, etc. Então, a minha pergunta é, daquilo que eu vejo, parece-me que há forças por baixo daquilo que se está a passar, muito mais fortes do que aquilo que é o regime político, do que aquilo que nós poderíamos pensar a ser o regime político a condicionar o desenvolvimento da cidade. Mas como ouvi esse toque da maneira como o comunismo marcou a cidade, eu gostava de saber como é que vai analisar isso. Bom, em Angola ainda, assim, o Estado como Estado democrático ainda se confunde um pouco. Nós temos muita herança comunista mesmo, né? Ainda colonial também, é verdade. Ainda não temos, quer dizer, temos uma economia de mercado, mas ela ainda não se... Então, como o Jean Figas acabou de dizer, o Estado, ele, nas economias de mercado mesmo, já as mais consolidadas, o Estado ele se insere como um regulador, né, e moderador desse espaço, dessas lutas de mercado, mas ele já não interfere tanto diretamente quanto, por exemplo, em Angola. Em Angola também, essa iniciativa, digamos, privada, esses agentes que estão na base também da estruturação, eles se confundem com o poder público. Você, às vezes, não sabe bem quem é realmente, quando é o Estado ou quando é o empresário ou outro. Então, existe essa confusão que a gente tem que entender e colocar esses na base também dos agentes estruturadores. Então, essa questão do comunismo, por exemplo, ela vai ter que ser explicada e dita como que era no comunismo, como o comunismo faz para gerir uma nação, não, um território, né? E como nós pensamos aqui como projeto de nação. Aqui, se você perguntar assim, qual é a instituição em Angola que está regendo o planejamento urbano? Não, nós temos ministérios, temos algumas instituições, mas não temos basicamente isso. Eu acho que a questão, a volta do influência comunista, que foi, acho que é uma questão válida, mas eu acho que você pode procurar nos arquivos do Ministério do Planeamento para os planos projetados pela cooperação cubana para a cidade de Luanda durante este período. Mas acho que o José vai entender que nenhuma destes planos foram implementados. De facto, até agora, 30 e tal anos depois da independência, ainda não temos realmente um plano urbanístico. Temos uns planos projetados para Darahanda e outros, mas não há um plano mestre da cidade de Luanda. Eu estou de acordo com o Figas que, de facto, durante este período chamado dos anos socialista, comunista, como quiser, a influência foi mais da guerra e o facto que decisões foram tomadas na base das considerações de segurança e militarista, em vez do planeamento inspirado pela visão socialista. Eu acho que a guerra é, de facto, o fator que influenciou o crescimento da cidade. E eu acho que só a partir de 2002 entrou realmente aquela influência do mercado, que também está influenciando muito a estrutura da cidade. Mas eu tenho uma outra pergunta ou recomendação, que eu vi que também estudou algumas dos trabalhos do Carlos Lopes sobre o que nós podemos chamar paratransporte, sistemas de transportação informal. Porque eu acho que quando olhamos para a estrutura econômica da cidade,
vai ver que há muitos diferentes meios de transporte que têm de ser considerados no planeamento. Uma são os mais pobres que não podem suportar os custos de transporte e muitas pessoas andaram a pé ainda. Aquelas que utilizaram transportes públicos, mesmo se o transporte público é fraco e não suficiente, mas logo os candangueiros, os combis azuis, e os motorizados que estão mais utilizados no Wambo e no centro do país, mas também na periferia da cidade, nas zonas onde viaturas não podem passar, os mototáxis são muito importantes. E o comboio que está pouco utilizado, mas é um dos meios de transporte que parece que tem mais potencial. E, claro, viaturas individuais, que a maior parte do classe média e alta utilizam. Eu acho que há todos estes diferentes níveis do transporte e há interligações entre os diferentes sistemas. As populações que utilizaram os candangueiros, muitas vezes aproveitaram no terminal do candangueiro uma baleia do mototáxi. Até um certo ponto vão andar a pé. Eu acho que na sua análise geográfica do GIS da cidade, uma coisa que você pode introduzir é uma camada de informação sobre estes pontos onde um meio de transporte está ligado à interface com um outro meio de transporte. E acho que estes, como o José fez um estudo, elaborou um plano em Wambo destes pontos de interligação entre diferentes meios, eu acho que numa escala parece que mais pequena, você pode fazer um estudo sobre este ponto de interface. Ok. José, só para perceber, o que é isso de intermodal? O que é intermodal? É assim que se diz? Primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação ao plano que fizeste na tua licenciatura na província do Wambo, em termos de custos, isso foi avaliado no teu trabalho ou não? Mais ou menos em termos de custos, quanto fica um projeto daquela dimensão? Bom, terminal intermodal é um terminal com vários modos de circulação. Então você tem várias possibilidades de se locomover. Você vamos supor, você vem de metrô, você depois lá faz conexão direta com um autocarro, por exemplo. Um autocarro, ou faz conexão direta com um outro meio. Vamos supor aqui seria, por exemplo, um barco. Agora temos transportes marítimos que estão sendo implementados. Então você vai de metrô e lá pega o barco, depois vai de carro. Então são vários modos de circulação no mesmo espaço, no mesmo edifício. Isso se chamamos intermodal, vários modos. Assim, de construção, custo de construção, eu não fiz o cálculo. Tinha feito, acho que o cálculo mais de projeto, caso fosse para fazer o projeto e vender o projeto como arquiteto. Não me lembro bem hoje, mas deve ter dado, sei lá, se fizesse um projeto executivo disso, ali só o projeto executivo estava nos, acho que era um pouco menos de $1 milhão, entendeu? Mas era uns sim, não, estou falando do projeto, ok? Projeto como arquiteto, projeto arquitetônico para,
porque depois se ia construir, quem ia construir, aí era preciso fazer outros cálculos, né? Então eu estava pensando mais era na influência econômica, o impacto econômico que isso ia gerar, tanto naquela região como depois no país. Mas era um outro estudo, que ia ter que continuar e tal, e eu não avancei muito para isso. Mas era um projeto que era bem mais, seria muito mais barato do que muitos, talvez, que estamos fazendo ali, e que seria muito útil, talvez. Vou aproveitar. Em relação à metodologia, José, eu percebi que não há uma componente de recolha de dados quantitativos nem quantitativos, não sei. Quer dizer, pronto, em termos de entrevistas institucionais e também com os agregados familiares, percebi que isso não sei se é pela limitação do tempo, mas eu acho que era interessante tentar fazer esse tipo de levantamento. E também, consequentemente, a isso. Em termos de objetivo, tem um objetivo académico, precisas terminar o curso, o trabalho de curso, mas também para nós, como para Angola, era interessante, desculpa, termos acesso a uma informação como essa, pelo menos dentro das instituições de direito que trabalham nessa temática do transporte e para os urbanistas. Não sei se pensaste nisso também. Eu sei que é um pouco mais para frente, mas era só para trazer a reflexão que, pronto, para não ficar na gaveta da Universidade lá do Paraíba, pudesses trazer aqui para ficar nas nossas estruturas parlamentares ou governamentais ou académicas também. Então, é um pouco isso. Ok. Posso juntar uma boleira? Põe uma boleira na pergunta dela. Tem um amigo com quem estava-se a falar de fazer um filme sobre o comportamento dos condutores em Angola. Okay. E eu estava a falar que agora é relativamente barato ter câmaras em alguns sítios que permitem recolher imagens que depois pode acelerar ou desacelerar, mas que pode mostrar como é que as pessoas estão a comportar. Agora a minha pergunta ligada ao que ela está a dizer, se não é possível ter uma componente de pôr em alguns sítios câmaras que permitem fazer contagem de fluxo. Isto não seria tanto perguntar às pessoas, mas é de ver mesmo quais são os fluxos de carros. Há alguma ideia de fazer isso? Acho que a aviação em trânsito tem esse sistema. Já tem. O Tiago vai... Tiago, a aviação em trânsito usa esse sistema de controle, não? Sim. Tem brigada em trânsito. Eles têm o controle do câmara. Está a funcionar em algumas áreas. Mas não é um radar. Não é um radar, é tipo CCTV. Exato. Eles têm, está a funcionar em algumas áreas. Estão a fazer agora um ensaio para o quilômetro. Eu achava que monitoria a utilização da circulação do quilômetro era um dos critérios nas transgressões. É um modelo. É um modelo. Não cumprem mais regras de trânsito quase 100%. Acho que também estão a ser também. Mas comentaram a nossa questão. Sim. Então, em relação à primeira questão, eu não coloquei, porque eu acho que fiz poucas entrevistas da vez passada que tive cá. A primeira foi muito corrido e fiz algumas entrevistas com alguns candongueiros e tal, tirei algumas fotos, mas aí era muito pouco para fazer, a amostra era muito pouca já para chegar a uma conclusão. Então eu coloquei para esperar essa nova visita e depois ela vai fazer parte, eu espero que faça, né? Agora com esse tempo vai ser legal a gente trabalhar nisso. E a outra questão foi, o objetivo dessa pesquisa, princípio lá na frente, eu falei, é justamente para disponibilizar, né? Para que causar alguma contribuição, se dá para discutir, se dá para pensar, mas pensar com o pessoal que está aqui. Eu fui lá no Ministério como é que chama, Urbanismo e Construção, e tem lá um setor do SIG. Quando eu vi SIG e tal, eu entrei e disse, olha, eu preciso de dados, estou fazendo esse estudo e tal, e aí fui mostrar os trabalhos para ele, aí ele lá e tal, gravata, e ficou, nossa, aqui estamos estudando muito, estamos fazendo isso e aquilo. Eu disse, tá, só quero alguns dados, você pode me ajudar, alguma coisa assim. E eu tenho aqui uns dados, eu abri para ele os dados, ver. Aí ele disse, não, não tem problema, temos várias coisas, mas mostra o que você tem aí. Eu mostrei para ele os dados. E ele disse, olha, amanhã você pode vir com o seu computador para
gostaria de ter esses dados. Tá influenciando, né? Eu fui lá com o meu computador, como marcamos e tudo, ele disse que também ia me dar os dados que ele tinha, que na verdade já era quase uma coisa que eu tinha, mas eu queria, né, para comparar. Eu disse, você me passa os seus dados, eu vou te passar, e se for útil para alguma coisa, tudo bem. Eu fui lá, como combinamos, e ele falou assim, olha, eu acho que não vou passar para você os meus dados hoje, o sistema está fora do ar e tal, mas não sei se você podia passar os seus dados. Eu olhei, eu disse, tá bom, eu faço para você, eu prometi que ia dar, então estou dando os dados para você. Eu passei todo o meu banco de dados para ele, e ele não deu nada para mim, e não sei quando ele vai dar. Está tudo lá, né? Então eu deixei lá, eu não sei como é que ele vai lidar com a informação, mas eu deixei. Quando eu terminar, eu quero fazer uma coisa bem, né, adequada, até com essa vossa ajuda, e depois isso tem que voltar para cá. Se isso ficar na biblioteca, não faz muito sentido, né, ficar guardado. Acho que não tem muito a fazer, senão disponibilizar só correto. Então vai voltar para cá, com certeza. Ô José, eu acho que outro fator interessante que afeta o transporte urbano de Luanda são os transportes dos bens. Eu estou a falar principalmente sobre a transportação de água. Em umas partes da cidade, naquela caminho do Cacoaco, por exemplo, umas horas por dia, as estradas estão completamente ocupadas, ou não quer dizer bloqueado, mas com caminhões cisternas que transportam água do Kifangon para a cidade. E isto tem uma grande influência em umas partes da cidade, do movimento do transporte na cidade. E, claro, há outros fatores que influenciaram realmente. Parece que podem ser medidas nas diferentes horas por dia. Hoje em dia, a maior parte dos caminhões do lixo andaram à noite, mas eu acho que há alguns regulamentos sobre mudanças dos transportes comerciais do Porto de Luanda para as outras partes da cidade, umas horas por dia onde são permitidos estes tipos de movimentos. Mas a transportação de água, eu acho que não está controlado e tem uma influência bastante importante, que pode ser. De facto, o DW fez um estudo sobre este aspecto de água, de transportação de água, há uns anos atrás, que queremos partilhar consigo, mas eu acho que será bastante interessante de comparar hoje em dia com os dados anteriores que nós tivemos. Isso. Interessante porque, por exemplo, esse revezamento, né, como chama aqui, mas esse revezamento, né, de alguns veículos de grande impacto. Por exemplo, no Brasil também tem muito problema de trânsito, né, principalmente em São Paulo. Então, o que eles fazem? Bom, para todas as cidades já existem assim, tem alguns veículos que eles só podem circular até determinada hora. Algumas ruas, certo tipo de veículos só podem circular até uma determinada hora. Você não pode mais circular, se você está dentro desse padrão, não pode circular depois daquela hora, multado e tudo mais. E os estacionamentos também são, assim, bem regulamentados. Você paga o estacionamento, você é acompanhado, você não circula, tudo que você faz você paga, né? É uma questão. E com essa, por exemplo, aqui às vezes anda caminhões o tempo todo, que nem o Alan está falando. Você vê caminhão em todo lugar, caminhão, uma motozinha atrás de um caminhão e tal. E assim, não são nas rodovias mais importantes, as principais. São nas estradas normais, as secundárias, terciárias, onde você tem um grande caminhão, o que às vezes você vê há um pequeno engarrafamento só por causa de um caminhão que está no cruzamento. Mas isso é que é também a falta de regulamentação da circulação, do tráfego desses veículos. Então, acho que pensar também nessa questão das câmeras que o Figasteiro vai falar, talvez ajudaria, se aqui, sendo que já estamos tentando implementar e tudo, ajudaria também a perceber
quais e quantos veículos desse tipo, por exemplo, interferem no trânsito e quais os horários dele. Seria outro estudo, mas que ia responder, por exemplo, a essas questões. Eu tenho, ligando essa questão, eu acho que a questão das câmeras, como tal, pode funcionar, mas não dará uma resolução, porque o que eu percebo, a questão do tráfego, não é só a questão do regulamento, mas é que a maior parte dos serviços estão concentrados na cidade de Luanda, lá no centro. Então, se os serviços estão concentrados cá em Luanda, então há necessidade desses meios que fazem parte de certas instituições que estão cá concentradas, circular no mesmo momento. Então, nesse caso, se houver uma descentralização, então pode haver uma possibilidade de se diminuir. Suponhamos que temos aqui o Ministério da Finança, há um Ministério da Finança lá em Viana ou num outro sítio, então já há essa possibilidade desses caminhões não estarem a fazer essa circulação. Há uns discutem dizendo que é questão das vias secundárias e terciárias, mas eu acho que isso também não traz resolução. Porque suponhamos que todos estão na via secundária e querem entrar para a via principal na mesma hora, o engarrafamento não diminui. A questão do tráfego não haverá solução. Mas se houver a questão da descentralização do serviço, acho que as coisas podem funcionar. Agora, a questão das câmeras, para estarmos a verificar quantos caminhões passam, eu acho que é um desperdício de dinheiro. Se pensamos nas alternativas, agora, não é só para dizer que as câmaras é só para compreender, porque o problema que muitas vezes é que tornam-se medidas sem perceber o que é que está a passar. A ideia das câmaras nem é sequer para reprimir, para ver as matrículas, depois ir para as multas. Às vezes é verdade que aqui se faz isso, mas a ideia das câmaras é mais para perceber onde é que está a fluir, onde é que está a haver congestionamento, depois perceber, se é aqui que está bloqueado, o que é que vamos fazer? Porque muitas vezes as medidas são tomadas sem entender o que é que se está a passar e às vezes agrava. Uma coisa que é muito comum aqui é a polícia tornar as vias mais estreitas do que elas são, metendo umas barreiras. No AMBO agora também é moda. Há sítios onde as pessoas estacionam muitas vezes, estão a meter umas barreiras de plástico, aquelas nesses sítios. As pessoas já não estacionam, mas também não dá para circular por ali. Quer dizer que são medidas de quem não entende o que é que se está a passar com o fluxo. Isso é isso. Esse tipo, tanto esse estudo, esse tipo de recursos e tudo mais, é justamente para nos, por exemplo, um SIG, quando você trabalha com SIG, tira uma informação e passa, é justamente para nos ajudar a pensar o que nós vamos fazer com isso. Às vezes não para dar uma solução imediata, mas é como nós falamos, é estudo de um planejamento integrado, um planejamento regional, que você pensa o todo, pensa às vezes uma questão a partir do todo. Então, não que vai dar uma solução exata. Só que, por exemplo, eu sou do AMBO, e o AMBO tinha uma grande oportunidade de ser muito, de aproveitar o momento que está a viver para ser muito bem replanejado. O AMBO não era tão desorganizado, entre aspas, e congestionado quanto o AMBO. Não é, ainda não é. Mas o AMBO está-se a perder já isso, porque o tempo de você pensar as medidas, ele está a passar. Por exemplo, essa questão que o Júnior Figa está falando, dessas barreiras aleatórias, você chega no AMBO, o trânsito todo desorganizado, não tem necessidade daquilo. Se você gastar um tempo, você como governo ou entidade própria, um tempo para pensar nesses recursos, trazer um estudo multidisciplinar e tentar planejar, fazer um planejamento integrado mais amplo, aí você consegue pensar como vai atuar, mas você tem que ter um projeto de nação, um projeto de urbano, um plano que nós nunca tivemos, um plano diretor, alguma coisa assim. Então, se você pegar só, olha, vou resolver o problema da circulação, aí chega lá e coloca 3 polícias ali. Vocês já deram conta que às vezes onde tem polícia não tem mais problema de engarrafamento? Quando tem polícia, todo mundo se entende bem. Bate aí, passou, vai. E ele foi, e o trânsito flui. Mas quando tem polícia, nada flui. Entendeu? Então, a gente tem que pensar o que realmente vale a pena. Não é só uma medida isolada que vai resolver todo o problema, mas é uma integração de todos os programas. Sim. Eu sou o Nelson Paulo, trabalho para a ADSA. E um dos projetos que a ADSA tem é sobre educação familiar. Por acaso a conquista consegui fazer,
pelo mérito também do coordenador da sessão, né? É conseguir alguma abertura para ter acesso à informação. Esqueci a minha lista que já conseguimos fazer. E nesta abertura que temos, em relação com algumas atividades administrativas do país e policiais, estamos a estudar a possibilidade de fazermos acontecer aqui cooperativas de transporte. Tentar evoluir os táxis para uma cooperativa de transporte. Acha que esse estudo pode ajudar a subsidiar esse passo a dar? E a nossa meta é mais ou menos em 2016. Outra coisa que também tenho a obrigação de fazer, porque sou subscritor dos valores de sociedade civil, é de facilitar toda a informação que nós temos acesso e todos os contatos. Portanto, é essa a situação. Obrigado, obrigado. Eu creio que sim, sempre todo estudo é bom de a gente analisar. Eu acho que ajudaria, depende de como vocês forem aplicar, mas está dentro do que vocês estão a trabalhar, né? Se vocês vão ser uma associação, precisam de saber de alguns detalhes que nós estamos a discutir. Acho que valeria a pena dar uma atenção nisso aí. Mas agradeço desde já essa vossa disponibilidade. Nossa obrigação. Eu não ficar indisponível. Muito obrigado. Só no âmbito sociológico, se calhar urbanístico, já também vou aproveitar. Dizes que essa forma de circular, rodoviariamente falando, tem uma explicação. Já conseguiste perceber como é que tu explicas isso? Como é que isso funciona? Já tiraste a fotografia? É só no teu ponto de vista? Ou ainda vamos explorar os resultados de estudo? Eu acho que temos que ter um pouco também de suspense, né? Okay. Claro que tem algumas... Então não só a primeira parte do filme. Sim, não, é só a primeira parte. Mas isso aqui, isso é muito desorganizado, entre aspas, para mim, que estou lá fora, que tem uma forma de andar. Ontem eu estava com um amigo na ilha, então, e lá era cheio de lama e água e tudo. E eu só estou observando, quando eu estou andando em mano, eu só estou observando tudo. E vem como as pessoas falam, como se comportam, como andam, tudo isso. E ele falou assim, aí chegamos lá onde se come peixe, um lugar que deve ser famoso, come-se peixe. Ok, me levou para comer peixe e ele falou assim, olha, essa barraca aqui é a mais famosa e essa é mais ou menos, quando começou, aqui, se você, eu disse, mas por que não dá um jeitinho para como arquiteto? Sou e tal, assim, mas com a cara do lugar, só um jeito, fica mais limpinho e tal. Ele disse, olha, se mexer aqui, ninguém mais vem. Porque outro dia e tal, um dia tivemos a fazer um trabalho e tudo mais, e ali mexemos, começamos a organizar as pessoas para andarem em fila, para colocar em fila tudo organizado. As pessoas já não compraram o nosso produto, né? Já não compraram o nosso produto. E quando ele estava tudo organizado, a senhora vinha, mano, paga aqui. Ali ele fez muito dinheiro. Mas quando ele fala assim, ó, todo mundo fica em fila, não sei o quê, as pessoas foram embora, né? O Figas sabe, nós fizemos lá no lavanderias e tudo. Se você coloca a lavanderia, tipo aqui uma parede, uma lavanderia aqui, outra lá, claramente elas vão lavar ali. Porque elas precisam ficar, né? Volta, e tal, entendeu? É uma questão sociológica, é uma questão que você precisa entender. Então, não é bom assim, deve gerar algum problema, mas ela tem uma forma porque que está assim e ainda as pessoas não. Tem gente, senão todo mundo ia sair de Luanda. Não todo mundo quer sair, quer ir embora de Luanda, assim, está frustrado. Estão frustrados, mas ninguém quer sair. Está tudo bem. Estão vivendo, não sei se é bem. Mas... Os candomblheiros socializaram um entre outro. Exatamente. Os candomblheiros, eles têm linguagem própria, entendeu? Eles funcionam, são eles que movem a cidade. Os candomblheiros, eles estão a causar esse desenvolvimento, entre aspas, de Luanda. Eles vão a lugares que o governo não tem os ônibus lá. São eles que estão a fazer com que aquelas pessoas que moram naqueles lugares venham para cá. Então tem toda uma explicação como isso acontece no espaço urbano. Esse é o desafio. Quando defende que existe uma lógica por trás dessas organizações, coloca a desorganização entre aspas, sim, está defendendo exatamente o que? E sobretudo quando toca no comportamento agora das pessoas. E que se mudar pode gerar um efeito contrário ao que nós aspiramos. As pessoas preferem ficar nesse estágio? Não.
Não. Quando eu coloco desorganização entre aspas, eu estou dizendo que não é propriamente uma desorganização em si, estou dizendo que existe uma lógica por trás disso, porque toda a maior crise que existe, qualquer crise urbana, crise ambiental, ela é produzida. Ela não acontece tipo, você acorda amanhã e tudo está assim. Não, a crise ela é produzida. Então, o que é importante é você entender quem produz a crise, ou como se produz a crise. Né? Tudo isso, então você fala é desorganizado para quem? Para quem que é desorganizado? Para eu que estou na Europa, para eu que estou na América, para você que está aqui. Por que você acha que é desorganizado? Tem gente que não viu outras realidades e acha que aquilo, por exemplo, é normal, e ele prefere ficar daquele jeito. Né? Agora, é a melhor forma, é mais adequado para se viver, depende de quem está a gerir toda a situação e como quer dirigir essa questão. Né? Você fala desorganizado porque você viu na televisão, porque você viu que no Dubai é bonito, porque você viu que, né, nos Estados Unidos tem prédios bacanas e tal, então você fala também quero algo igual àquilo lá. Você fala, ah, aqui está muito desorganizado. Bom, pode estar desorganizado, mas até que ponto? Ou qual seria a melhor ordem para essa questão? E quem faz com que isso fique assim? A quem interessa que essa questão exista? Porque é uma crise, mas essa não é uma crise por si só. É uma crise que é produzida. Quem produz isso? Quem são os agentes que produzem? Você, eu, o governo, a polícia, os taxistas. Quem produz? Os três últimos. Acho que todo mundo tem a sua outra parte de participação no que toca a esse tipo de fenômenos que estamos a ver aí. Há uma grande relação entre os vendedores ambulantes, os taxistas, os polícias, o próprio Estado. Agora estamos a produzir algumas normas sobre a venda ambulante em que o modelo para a resolução do problema é criação de mercados. E criaram tantos mercados e hoje tem cerca de muitos espaços vazios, cerca de 56.360 espaços vazios em vários mercados, em várias zonas. Então a solução não está só em criar mercados. A integração das pessoas, que são pessoas que já trabalham, são pessoas que sustentam famílias e são pessoas que acreditam que aquilo funciona. A explicação da ordem própria, do modo como se vê, do modo como as pessoas repensam os espaços da cidade, vem também da necessidade que elas têm em função da sua sobrevivência. É interessante porque estás no táxi, 2 horas de congestionamento, tu consegues comprar alguma coisa mais próxima do vendedor ambulante, consegues poupar o tempo que devias parar para ir para um espaço para consumir. Então, essas relações que de alguma forma são vistas como desvio, também funciona de certa forma. Agora, a pergunta é a quem é que interessa? Aos indivíduos intervenientes dessas ações, aos vendedores, aos taxistas, que é favorável também em estratégia política para o próprio governo que temos. Acham que têm um problema, deixam o problema evoluir e só mais tarde aparecem com uma medida de exclusão, uma medida pouco participativa, ou se não mesmo não participativa. Então eu acho que essa questão da venda, de resolver o problema da circulação, vai ter que estar ligado com os outros projetos, senão não vai ter solução. Eu conseguiria andar aí. Falando. Mas posso mandar uma boca? Eu acho que é um problema coletivo nosso, mas principalmente nos meios urbanos. As pessoas estão sob muita pressão de resolver o seu problema e ignoram completamente a consequência que vai ter para o grande grupo aquilo que fazem. Muito provavelmente este carro aqui pode ter parado para meter passageiros. Bem, aqueles seguramente pararam para meter passageiros, mas eles transformaram mais de metade da via em zona de paragem. E já no AMBA acontece muito isso, que as pessoas param e isso faz com que todos os outros comecem a se comportar de maneira diferente, começam a funilar para ali e depois fica uma verdadeira... Mas não é só os candongueiros, os bons vizinhos do Quilamba, sabe? Bem que às vezes os vizinhos que vão lá todos bangões, cheios de carros bons, mas comportam-se exatamente da mesma maneira. Não, o Tiago estava a dizer que a cidade do Quilamba é a cidade modelo em quase todos os aspectos. Vamos tudo testar o que é bom está a ser testado no Quilamba, mas o pior é que o Quilamba é só um momento de 15 minutos.
quer dizer, do Zé Pirão até o Quilamba, o nosso comportamento é mesmo aquele comum. O Quilamba mais ou menos. Não, o Quilamba também é uma desgraça, eu teria que falar da minha parte. Mas é uma desgraça, então é muito interessante, acho que estamos um pouco todos aí. Mas também há uma grande, se não mesmo um comportamento que não se espera do nosso governo, que nós chamamos sociologicamente uma grande permissibilidade. Deixam a coisa acontecer e evoluir a um certo grau. Só assim que chama um fenômeno social ou problema social. E depois intervém. Esse todo o tempo que se deixa, as fracas estratégias de políticas de proteção ou de prevenção. Então, políticas. E temos uma política de repreensão. E nota-se, para quem anda naqueles meios, sabe muito bem como é que isso funciona. Ninguém fica contente de ver um policial a espancar zangueiras, a espancar também candongueiros. E isso cria um ciclo de vingança. Eu já vi um trânsito na via da Samba, mas propriamente nas vias terciárias, atrás do Hotel da Samba, para quem liga a Camuxiba, foi atropelado por um candongueiro. Um ciclo de vingança. Então, situações como essas, as pessoas são mortas e tal. Está evoluindo, cada fenômeno está gerando outro fenômeno. Mas isso é como o José disse, a questão do âmbito. É a altura de se começar a trabalhar isso e de planificar. Mas as coisas vão acontecendo e eu já há algum tempo eu não vou ao âmbito, tive no ano passado, no final do ano, mas já percebi que já há trânsito nas zonas onde não havia, o trânsito já não flui como era antes. Então já estou aqui a pensar, ninguém faz nada. Vamos chegar a esse nível de Luanda qualquer dia, porque as pessoas hoje já pensam em abandonar Luanda e instalarem-se noutras províncias. E levam esses comportamentos para começam a reproduzir todo esse comportamento. Vamos chegar a esse nível. Se nós viajarmos num feriado prolongado ou num fim de semana prolongado, vamos assistir a comportamentos desse tipo. Principalmente por pessoas que vêm de Luanda e de outras províncias onde a realidade é essa. Eu acho que um aspecto bastante interessante foi aquela referência do José sobre a cultura relacionada com o transporte. Eu acho que um aspecto disso é os próprios táxis candongueiros, que são lugares onde há um certo debate, posso dizer livre, mas muitas vezes politizado, onde as pessoas podem ouvir música que está proibido no Rádio Nacional. E, não sei, eu acho que há uma cultura, eu acho que Angola não é o único país onde os taxistas transmitiram ou são espaços de diálogo para a sociedade civil. E eu acho que este aspecto pode ser de interesse na sua pesquisa também. Isso. Eu estou andando bastante, estava conversando com o Estevam, meu amigo, né? Desde que eu estou aqui, eu estou andando só de táxi e às vezes ando pouco no ônibus, né? Mas já tenho andado. E é verdade, se você quer saber a vida de Luanda, você quer saber a cultura das pessoas, você não pode se fechar no carro de ar-condicionado, né? Então, não, você tem que sair e sentar com aquele menino que ele começa a dançar kuduro aqui na rua e você com o engraxador fala, Couto, quer ser o quê? Couto, eu quero ser um kudurista. Por que ele quer ser kudurista? Mas você encontra isso muito aqui, mano. Eu estou sempre entrevistando as pessoas falando isso. E chega no táxi é a mesma coisa. Tem todo um discurso, você encontra o que as pessoas sentem, como elas se revêem dentro desse espaço urbano, da sociedade, aquilo que elas pensam. Falam de tudo. A música fala, eles falam. Bom, falam todos ao mesmo tempo, o barulho todo junto, é uma maravilha, mas acho que não presta atenção. Mas eu acho que há uma... quando juntamos 7, 8, 9 pessoas num espaço fechado, é um espaço do convívio. É curioso, porque a clássica, o Robert Chambers definiu com o grupo focal tem de ter este número de pessoas. E quando está fechado num táxi, para 1 hora ou mais,
Eu acho que o dinâmico do grupo está um pouquinho... é natural. Mas a recomendação, em vez da qualidade de pesquisar, quer dizer que agora, afinal, os táxis também é um mecanismo para fazer um outro grupo local. Lanças aí uma pergunta. Não está tudo interligado mesmo. mesmo. Definir muita estratégia porque as pessoas descem automaticamente. Nós não temos uma paragem totalmente definida. Em 5 minutos a conversa estava muito boa por causa daquele interlocutor ou daquela pessoa que mais influenciava o debate também baixo. Depois chega a um ponto em que só chega num momento que o congestionamento é maior. E depois chega um ponto da saturação. Não há uma lógica de discussão, ou então tem uma lógica própria. Parece mais simultâneo do que dirigida. É muito difícil captar informação completa aí do país. Não, mas num trânsito como este, essa distância em Angola agora é vista do ponto de vista do congestionamento. Dizer que é distante não tem muito a ver com o tipo de congestionamento que enfrenta. Quanto tempo fica dentro do carro? Perguntamos a distância até aqui na Travessa da Liga. Pode ser distante para algumas pessoas, em algumas situações. Sexta-feira, por exemplo, das 11 às 15, teve um congestionamento aí. Também a pé, transpirar do apresentador. Exemplo vivo do... Acho que foi um teste. Ok. Sorry, I'm going to speak in English. Yes! In my former life as a transport planner, looking at Luanda and the way it's so-called formed, it's spread, and the primary roads, especially this road which I travel on every day, I think we've got a whole town planning, urban design and everything, and we can plan in certain ways, but I think you need transport plans to model the flow of traffic. It seems like there's no such thing as modeling flow of traffic in Rwanda. So whereby everybody just drives anyhow, there's no so-called planning system. In terms of the taxis that you were talking about, one of the projects I did a few years ago was it was called Home to School Transport. So what happens is the local government actually contracts out routes for taxi companies. So it's not that every taxi company can use a particular route. Like, anybody, just get a bus that's blue and white, stick it in, and anybody can go on the road. But you sell those particular roads to certain people who have, what's the word? Like it's a franchise. Yeah, like a franchise, but then they have to tick certain boxes. They tick those certain boxes, then they can put their bid forward. Then those are the only vehicles allowed on that road, which is reviewed every 2 years. So every 2 years, okay, how have you performed? How many accidents have you had? How many vehicles have you had on the road? Hold on, what's your CO2 emission? So now we're talking about pollution as well. So you bring all these different things in, and then the houses on the side. 2 weeks ago it rained. From where that statue is, my wife works across the road. From there to ShopRite took us 2 hours. Then you're talking about drainage systems. So it's the whole transportation is linked into everything else. So it's a remodeling of not just transport, it's the whole urban design, everything needs to be focused on. And then and the mind, and even driving as well is another case. We talk about roads, okay, this is a primary road, but there's no cat eyes. I don't know if you know what cat eyes are. So basically it's reflectors on the road. So if there's no light, you don't see the limit. Yeah, if there's no lights, you can actually see your headlights. Yeah, your headlights reflect back off, and they're called cat eyes. If you're driving and a cat comes in front of you, in the past. Yeah. So if you're driving and you see a cat, the eyes will just shine back at you. So there's none of this on this road at all. Yeah. Even coming off onto the express going to Kapaku or Kalamba, there's nothing. When there's no light, the number of accidents just coming off, is another thing. And yesterday I was driving, can't remember where I drove, but it was like a primary road, but it was so bad, and
I've been asking questions about why don't neighborhoods come together and say, okay, let's put money together to do this. And the response I get is, if you start, the government comes and tells you to stop because it's their job. But then it's changing their mindset. Okay, it's your job. Why are you not doing it? If you don't want people to come together to bring their own money from their pocket to fix the road, why are you not doing it? If it's a case of, if it's not in the budget, then look for other means of creating finance for this. Take for example, in Inglaterra, they find so many ways. You know, in central London, they bring out congestion charge. So congestion charges, you can only drive into central London by paying. If you don't pay, you get fined. You know, and then they use that money to help fix up the roads. So there are different mechanisms that can be used, but it's that whole change of mindset of the government, the people, the areas. Mas eu acho essa componente de terem áreas específicas para os táxis, tipo os determinados táxis, eu sou daquilo na área dos coqueiros, não podem ir para amanhã, etc. Havia um projeto no Ministério do Transporte ligado a com essa perspectiva, já não sei exatamente como, mas sei que havia alguma coisa ligada a isso. Acho que realmente eu sei que o projeto está em curso, mas a passo de cavalhão. O grande problema é a capacidade das pessoas em termos de transportes públicos quando vetarem o acesso dos táxis à zona urbana. Qual será o